Olá, é um prazer imenso participar do segundo simpósio brasileiro de biogeografia. Me apresentando rapidamente, meu nome é Letícia, sou mestre e doutora em geografia pela Unesp de Presidente Prudente e atualmente sou docente da Unifesp no Instituto das Cidades, Campus Zona Leste. Essa palestra tem como tema o diagnóstico da paisagem aplicado ao planejamento ambiental de bacias hidrográficas. Ela está estruturada em 5 partes. Primeira parte sobre planejamento ambiental, depois bacia hidrográfica, terceira, fundamentos de planejamento de bacia hidrográfica e paisagem, quarta parte, estudo e pesquisa das paisagens na Unidade de Gerenciamento de Recurso Hídrico do Paranapanema e a última parte, diagnóstico da paisagem. Inicialmente, é importante a gente entender os conceitos básicos e fundamentais do planejamento ambiental e como ele conversa com a ciência geográfica e uma perspectiva integrada de compreensão dos sistemas ecológicos e dos sistemas socioeconômicos. A professora Roseli vai definir que o planejamento ambiental ele se fundamenta na interação e na integração dos sistemas que compõem o ambiente. Quais são esses sistemas? Os sistemas ecológicos e os processos socioeconômicos, ou processos da sociedade, que vão interagir e buscar, e precisam estar em equilíbrio no espaço geográfico. Só que nem sempre isso se mantém. Ela também vai nos colocar que o planejamento ambiental tem o papel de estabelecer as relações entre esses sistemas e esses processos, das necessidades socioculturais, as atividades e interesses econômicos, para que se consiga manter a máxima integridade possível dos seus elementos componentes. Então, o que se busca é esse equilíbrio, sempre olhando a partir de uma relação entre a sociedade e a natureza. A professora Maria de Assunção Ribeiro Franco também nos trouxe que o planejamento ambiental pressupõe 3 princípios da ação humana: a preservação, a conservação e a recuperação. Então, ela nos coloca que o planejamento das ações humanas, ou das ações antrópicas, da antropização no território, no espaço geográfico, considera a capacidade de sustentar, de sustentação dos ecossistemas a nível local e regional, que visa a melhora dessa qualidade de vida humana, a partir da preservação, da conservação e da recuperação. Então, o planejamento ambiental ele tem uma série de objetivos. A interação e a integração dos elementos no ambiente, o ordenamento do território, a resolução de conflitos que se dão entre a sociedade e a natureza, mecanismos de intervenção técnica são previstos, a transformação dessa realidade buscando aquilo que a professora Roseli nos colocou sobre o equilíbrio entre os processos ecológicos e os sistemas socioeconômicos, e uma nova organização do espaço. E o instrumento que o planejamento ambiental utiliza para conciliar ou atender esses objetivos é o plano. É um plano que visa estabelecer ações, metas, para que a gente consiga alcançar esses objetivos. A professora Roseli, ela também vai nos apresentar uma metodologia para que a gente construa esse planejamento ambiental, que ela vai chamar de fases e procedimentos metodológicos do planejamento ambiental.
Então a gente tem uma primeira fase em que a gente vai construir a definição dos objetivos, dada aquela área de estudo, né, e as suas especificidades, compreendendo a obtenção de consensos, os meios de implementação, a delimitação da área de estudo, que é muito importante, que vai definir, né, os sujeitos atuantes nessa área, a seleção da escala de trabalho. A gente precisa ter um bom inventário, né, dos nossos dados, da nossa área. Posteriormente, o diagnóstico, onde a gente faz uma análise integrada de tudo aquilo que a gente entendeu e compreendeu do inventário. O prognóstico, onde a gente vai ter ali a construção de cenários, modelagens, simulações, para que a gente consiga fundamentar a tomada de decisão, né? Elaborando alternativas de avaliação técnica, jurídica, administrativa. E, por último, a formulação de diretrizes, que é também uma etapa em que a gente faz ali a definição de normas para a organização desse território, onde a gente estabelece proposições para o planejamento, para o gerenciamento e elabora os mecanismos de gestão para essa área de estudo. O planejamento ambiental, então, ele vai ter diversos instrumentos que vão, né, se estabelecer a partir dos seus planos. No entanto, via de regra, a gente encontra diversos instrumentos que estão associados, né, que chegam a ser sinônimos de planejamento ambiental, como o zoneamento de uma área, avaliação de impacto ambiental, é também um instrumento de planejamento ambiental, planos de bacias hidrográficas, planos de manejo das unidades de conservação, planos diretores que têm uma concepção ambiental, né, que tem uma base ambiental bastante significativa. Então, todos esses são, né, instrumentos com objetivos, objetos, onde o tema central é o planejamento. E aí, a gente busca, dentro de uma concepção sistêmica, elaborar um planejamento ambiental por bacia hidrográfica, entendendo como essa área onde eu consigo medir a entrada e a saída de energia e matéria como uma área propícia para que ocorra o planejamento ambiental. Então, essa é uma bacia hidrográfica que é formada por suas nascentes, seus afluentes, seu rio principal, né? É delimitada, né, pelos seus interflúvios, que são essas regiões mais elevadas ou altas que fazem, né, que estabelecem nesse espaço um divisor. Então a gente chama de divisor entre as bacias hidrográficas. Então o professor Cristofoletti, ele definiu a bacia hidrográfica como a área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial, que funciona como um sistema aberto, em que ocorre a entrada e a saída de energia e da matéria. Portanto, ela se torna uma unidade físico-territorial que permite essa visão integrada dessa área de estudo, desse ambiente e sistêmica do espaço. É então uma unidade de planejamento para fins do ordenamento territorial, né? E tem um papel bastante importante nos estudos socioambientais. A própria política de recursos hídricos vai trazer a bacia como aquela unidade básica de análise para os estudos, né, que envolvem o planejamento, a gestão dos recursos hídricos. Um outro conceito fundamental
é entender a bacia hidrográfica ambiental. É um conceito construído e ainda em desenvolvimento pelo professor Hugo Romero, da Universidade do Chile, que ele coloca que essa bacia ambiental ela é construída a partir da intersecção, a partir do entendimento de três sistemas: o sistema natural, o sistema cultural e o sistema socioeconômico, que se dão a partir de uma relação complexa entre os componentes biofísicos e os componentes socioeconômicos que estão em constante interação e dinâmica dentro dessa bacia hidrográfica ambiental. Então, quando a gente assume essa bacia hidrográfica como uma unidade territorial de análise, uma unidade que vamos construir o nosso processo de planejamento do início ao fim, considerando que ela não é uma unidade fragmentada entre o urbano e o rural, por mais que a gente possa ter bacias que sejam mais urbanizadas que outras ou mais rurais que outras, a gente tem um território onde os usos que se dão nessa bacia, eles interagem e os seus espaços eles estão ali em constante reprodução, né? Eles se reproduzem. Essa é uma imagem que ilustra essa bacia hidrográfica e como que esse espaço, né, ele se reproduz, ele se interage. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma microbacia, uma bacia, né, uma bacia menor, que eu prefiro chamar de bacia menor, em um dos afluentes dessa bacia hidrográfica, em que pode acontecer uma série de usos, uma série de intervenções ou preservação, por exemplo, conservação, ações de conservação e proteção, que vão impactar, né, o que ocorre a jusante nessa bacia hidrográfica. E aí, para compreensão, então, desse território integrado, complexo, né, a partir de uma visão holística, o planejamento ambiental vai utilizar diversos temas, né? Então, a gente vai ter lá o estado do meio, onde será preciso analisar os aspectos físicos, os aspectos biológicos. Então, várias disciplinas, né, do conhecimento e que a própria geografia traz isso fortemente, né, como a climatologia, a geologia, a geomorfologia, a pedologia. A gente precisa analisar as pressões no meio, né, com as atividades humanas, sociais e econômicas, a vegetação, a fauna da área de estudo, e trazer respostas da sociedade, daquela construção intelectual, construção técnica, para essas pressões que acontecem nesse ambiente, a partir de aspectos jurídicos, institucionais e de organização política. Então, esses temas se integram, né, eles são sistematizados e a gente pode gerar, por exemplo, unidades territoriais homogêneas ou unidades da paisagem, a partir da análise e sistematização e integração de todos esses temas e aspectos que ocorrem a partir, né, entendendo como algo integrado e a partir de uma visão holística. Então, esse planejamento ambiental, né, esse planejamento que é feito, né, olhando uma bacia hidrográfica, a gente também pode trazer aspectos da paisagem para ele. Então, a partir de uma abordagem sistêmica dessa área de estudo, dessa bacia hidrográfica, por exemplo, dentro da geografia, a partir da ciência geográfica, a gente vai entender, né? A gente precisa entender as formas, que são os elementos que estão dentro dessa área de estudo, e os processos, né? As dinâmicas que existem a partir dessa relação, sob a perspectiva
da relação entre a sociedade e a natureza, porque essas formas, esses processos e essas dinâmicas, via de regra, se dão a partir ou são intensificadas, ou até talvez minimizadas, a partir dessa relação entre a sociedade e a natureza. Então, é uma visão aplicada à análise ambiental que visa a apropriação e a utilização desses conhecimentos gerados para utilizá-los nos estudos de ordenamento do território, que é esse um dos objetivos, como a gente viu anteriormente, um dos objetivos do próprio planejamento ambiental, que é fazer o ordenamento do território. No nosso caso aqui, a gente está vendo a partir de uma unidade territorial, que é a bacia hidrográfica. Tá? Especialmente aqui também para a gente, dentro do planejamento ambiental. Então, a partir desse planejamento ambiental de bacia hidrográfica, eu posso trazer elementos também da geoecologia da paisagem, que vai, sobretudo, nos ajudar a compreender esses aspectos de uma abordagem sistêmica e de uma abordagem holística, no caso dessa bacia hidrográfica, a partir de fundamentos teóricos e metodológicos, que a geoecologia da paisagem construiu e vem cada vez mais se desenvolvendo, se consolidando como uma própria ciência, também como vários autores nos trazem. E aí, a partir disso, a gente pode utilizar também a própria cartografia da paisagem, para ajudar a gente exatamente a sistematizar esses aspectos, esses elementos, aquela quantidade de temas que são fundamentais dentro de um planejamento ambiental. A cartografia nos ajuda a construir essa integração, a cartografia de paisagem. E aí, olhando sob uma categoria, aprendendo esses aspectos, construindo essas análises, olhando a partir de uma categoria que é bastante importante dentro do conhecimento geográfico, da ecologia e de diversas outras ciências ou disciplinas, que é a categoria de paisagem, que aqui ela é aprendida, ou ela é compreendida como um sistema, construída por um conjunto de formações naturais e antroponaturais, ou seja, sociedade e natureza, possui as suas próprias funcionalidades e suas dinâmicas, e também tem seus objetos e fenômenos em constante interação e movimento. Então veja bem, a gente está construindo o nosso planejamento ambiental, olhando a partir de um recorte territorial que é a bacia hidrográfica e fundamentando essa análise sistêmica e holística a partir da geoecologia das paisagens, utilizando a cartografia das paisagens para integração desses elementos, desses objetos, dessa dinâmica, olhando a partir, construindo isso a partir da utilização da categoria e do conceito de paisagem. Então, essa cartografia da paisagem, ela é uma cartografia ambiental, uma cartografia de síntese, que ajuda, que potencializa, inclusive, os estudos de ordenamento territorial e os estudos ambientais, onde ela ajuda a reconhecer a diversidade dessas paisagens, essa diversidade paisagística, reconhecer essa diversidade de ambientes que existe em uma paisagem e até diversidade dessa dinâmica que constrói essa paisagem, que é uma paisagem construída a partir de muitas dinâmicas, muitos elementos ao longo
da sua história de formação, é aquilo que o professor Aziz Absaber vai falar para a gente da herança que as paisagens carregam, e ela vai, nessa cartografia de paisagens, ela vai nos ajudar, ela vai ser um elemento bastante importante para que a gente defina as unidades homogêneas dentro daquele território. E aí, tudo isso vai fazer com que a gente construa esse planejamento, né, visando o ordenamento desse território. Então, essas unidades da paisagem, que a cartografia das paisagens vai ajudar a gente a construir, ela vai elas vão ser para a gente unidade de planejamento e gestão territorial, porque elas vão trazer dentro de cada unidade as potencialidades daquela paisagem, as suas fragilidades, os seus problemas ambientais, que vão ser grandes objetos, né, ali do planejamento ambiental, sobretudo, né, nas etapas ali de construção das ações, das medidas para enfrentamento dos problemas, né, para mitigação desses problemas. E então, a partir dessas características de cada unidade da paisagem, a gente consegue construir diretrizes, metas e normas específicas de recuperação, conservação e proteção dentro dessas unidades. Visto que, nesse caso aqui, a gente está, eu estou trazendo para vocês essa relação do planejamento ambiental com a bacia hidrográfica e com a paisagem. Então, o meu objetivo aqui é trazer essa visão muito linkada à, né, recuperação, conservação e proteção dos próprios recursos hídricos. E a gente sabe que para alcançar isso, a gente não pode só olhar o rio, né, ou os córregos. A gente tem que ter essa visão ampla, essa visão mais sistêmica, que vai se dar aqui a partir, né, que se dá aqui a partir da bacia hidrográfica. Então, essas unidades, elas vão se dar a partir da construção do mapa de paisagem, que é um instrumento de análise e que vai permitir a integração desses elementos. É muito importante dizer aqui que o mapa de paisagem ele é um meio e não um fim de uma pesquisa ou de uma análise ou do próprio processo de planejamento ambiental, e que ele também não deve ser totalmente automatizado, né? A gente precisa ter o olhar técnico, sensível do pesquisador ao trabalhar essas unidades da paisagem, porque muitas vezes, vejam, a gente não consegue fazer com que a máquina nos traga ali uma unidade pronta que vai resumir toda, né, os problemas ambientais, as fragilidades, as potencialidades. A gente precisa ir trabalhando a cada etapa de construção esse mapa de paisagem. Por isso, eu trouxe aqui, né, chamei a atenção que esse não é um processo que deve ser totalmente automatizado, mas sim um processo em que a gente vai construindo e analisando, a partir do nosso conhecimento sobre a área de estudo, né, essas unidades da paisagem. Então, eu vou trazer aqui, vou apresentar aqui uma aplicação de tudo isso que eu falei anteriormente aqui, nos estudos de paisagem da Unidade de Gestão de Recurso Hídrico do Paranapanema, né, em que a gente utilizou os estudos da paisagem integrada. Então, essa paisagem, com essas características que eu falei anteriormente, e utilizando como uma sua base teórico-metodológica a geoecologia da paisagem, para a identificação
de áreas sujeitas à restrição de uso, visando a proteção dos recursos hídricos, que devem ser apresentadas, devem ser identificadas nos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas. Então, precisam ser apresentadas, identificadas a partir de unidades associativas à preservação e à conservação de água, ou da água, que vão garantir a qualidade e a quantidade suficiente desse recurso para os usos atuais e futuros, assim como preconiza também a política de água, que os recursos hídricos, as águas, elas precisam ser suficientes em qualidade e quantidade, não só para a nossa geração atual, mas a gente tem que prever, isso começa lá na nossa Constituição Federal, a gente tem que prever a existência, a suficiência desse recurso para ser utilizado também para as gerações futuras. Então, essa pesquisa, ela surge a partir da preocupação com a própria disponibilidade e qualidade dessa água, a gestão das águas bastante alinhada com o planejamento e a gestão do território, por isso esse processo do planejamento ambiental, que é fundamental, e está inserido, justamente nessa política que prevê, que determina que sejam propostas a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. No entanto, a política traz isso, mas ela não apresenta fundamentos básicos ou diretrizes básicas, orientações básicas, para que essas áreas elas sejam identificadas. Então, a gente propõe aqui que metodologias que podem ajudar a gente a identificar essas áreas é o planejamento ambiental de bacia hidrográfica, utilizando também a análise da paisagem. Então, essas áreas, essas áreas sujeitas à restrição de uso, elas têm um caráter restritivo, há usos que vão impactar ou que vão prejudicar essa proteção dos recursos hídricos, das águas, visando então que sejam asseguradas a proteção, a preservação e a conservação das águas, nas suas respectivas bacias hidrográficas. Então, essa é a área de estudo, a unidade de gerenciamento de recurso hídrico do Paranapanema. Ela se divide entre 2 estados, então essa vertente aqui com a unidade de gestão do Paranapanema, do Médio Paranapanema e do Alto Paranapanema, que estão na vertente paulista, ou seja, no estado de São Paulo, e as unidades de gestão do estado do Paraná, que é o Piraponema, o Tibagi e o Norte Pioneiro. É uma unidade de gestão com predomínio de municípios de até 20 mil habitantes, alguns ali de 50 mil até 50 mil habitantes também. Alguns municípios se destacam, então o único município acima de 500 mil habitantes é Londrina, e eu tenho alguns outros aqui de 250 mil habitantes a 500 mil habitantes, como Presidente Prudente, aqui no Pontal do Paranapanema, Marília, Itapetininga, Ponta Grossa, aqui no extremo sul da unidade, Maringá. Então, é uma unidade de gerenciamento que envolve mais de 200 municípios, aproximadamente, um pouquinho mais até, de 6 milhões de habitantes, que precisa garantir a qualidade de seus recursos hídricos. Inclusive, a gente tem mananciais importantes nessa área para abastecimento público.
A gente tem ao longo do rio Paranapanema diversas unidades, usinas hidrelétricas, que vão gerar energia. Então, é um ambiente bastante complexo, é uma unidade bastante complexa, com muitos municípios e uma grande quantidade de população. E aí, para essa pesquisa, foi elaborado um mapa de paisagem. E aqui é um esquema, essa pesquisa se concluiu em 2019. Esse é um esquema de elaboração, das etapas de elaboração desse mapa de paisagem. Então, parte ali das imagens do SRTM, a partir dos modelos digitais de elevação, com a construção dos mapas de hipossometria, de declividade, depois a compartimentação morfométrica e morfológica, que cruza com o clima, que traz para a gente, também a gente utiliza para a construção dessa compartimentação os geomorfons, a gente utilizou. A gente consegue chegar nas unidades de paisagem de primeiro e segundo nível, que depois cruza com litologia e solos, para a gente chegar nas unidades de terceiro nível, e por último com uso e ocupação do solo, onde a gente tem as unidades de paisagem de quarto nível, chegando numa escala de 1 para 650 mil. Esse é o mapa de primeiro e segundo nível da paisagem do Paranapanema. Então a gente percebe uma diversidade um pouco maior aqui no Pontal, no norte, no Piraponema, que se estende até parte do médio curso do Paranapanema. Aqui, Paraná, as unidades do Paranatibagi, Norte Pioneiro e o próprio Alto Paranapanema, com algumas unidades menores, mas com uma grande unidade aqui, que mostra uma certa homogeneidade nesse território a princípio. E aí, por conta da escala, os mapas de terceiro e quarto nível foram gerados por unidades, por unidade de gerenciamento da bacia. Esse é um exemplo do mapa de paisagem, então, no seu último nível de detalhamento, seus últimos níveis de detalhamento, terceiro e quarto nível, do Pontal do Paranapanema. Então, eu tenho ali uma predominância de temperatura média anual maior que 21 graus, uma precipitação anual entre 1.100 a 1.500 milímetros. Do ponto de vista do relevo, são planícies de inundação e terraços fluviais, sobretudo nos cursos d'água maiores, planaltos erosivos baixos e médios, entre 200 a 500 metros, vertentes convexas e côncavas, com pouca inclinação, predominância de argissolos e latossolos, e um uso de pastagem e cultura temporária. Esses são outros mapas de paisagem que podem ser vistos com maior detalhe na própria pesquisa. Esse aqui do Médio Paranapanema, esse do Alto Paranapanema, esses da vertente paranaense, então Piraponema, Norte Pioneiro e a Bacia do Tibagi. Então foram mapas utilizados, mapas construídos como meio, para que a gente conseguisse aplicar o diagnóstico das paisagens. Então a gente usou cada unidade da paisagem identificada nos mapas que eu mostrei anteriormente, e a gente aplicou ali o diagnóstico da paisagem. A gente fez o diagnóstico da paisagem sobre cada unidade dessa. Então, o diagnóstico da paisagem ele subsidia a classificação da condição da bacia hidrográfica. É uma parte fundamental para que a gente consiga analisar, planejar e fazer a gestão das paisagens. Então, ele nos dá como resultado, o diagnóstico da paisagem nos dá como resultado a indicação de diferentes condições e níveis de alteração
desse ambiente. E a gente faz isso utilizando, né, um conjunto de ferramentas e abordagens que são necessárias para fornecer, né, para que a gente consiga então fazer essa análise da paisagem a partir de uma perspectiva humana e para atender, né, as necessidades humanas também, com vistas, é claro, à proteção, à conservação e à própria preservação desse ambiente, que vão ser muito importantes para que a gente, né, consiga estabelecer e identificar aquelas unidades, aquelas áreas de restrição, né, com vistas aos recursos hídricos. Então, o professor Mateu, ele destacou para a gente que o diagnóstico geoecológico das paisagens, né, e aqui o diagnóstico das paisagens, ele é definido como um método que determina os processos que degradam as paisagens e seu estado geoecológico, ou seja, o seu estado de equilíbrio, né, a eficiência da utilização das paisagens por parte da sociedade em suas diversas atividades. A gente, entre aspas, né, a gente vai consumindo essas paisagens, e a relação entre seu uso e o potencial dessas paisagens. E aí, para a construção do diagnóstico, para a elaboração do diagnóstico das paisagens nessa pesquisa, foram utilizados 5 indicadores. O indicador de diversidade, que é a identificação de unidades inferiores a uma unidade superior, ou seja, ele vai medir a heterogeneidade dessa paisagem. O indicador de singularidade, que é a identificação do número de polígonos em cada unidade maior e o tamanho dessa área. Então, quão singular, rara essa paisagem. A naturalidade, que traz, né, os aspectos do estado de conservação, os fragmentos de vegetação, as unidades de conservação dessa paisagem. A fragilidade geoambiental, que foi analisado a partir do mapa de fragilidade ambiental da unidade de gerenciamento de recurso hídrico do Paranapanema, desenvolvido em conjunto com a professora, desenvolvido pela professora Isabel Moroz, e a criticidade da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, estabelecido pelo próprio plano de recurso hídrico da bacia do Paranapanema. Então, esses indicadores eles foram aplicados, né, serviu para diagnóstico de cada uma das unidades de paisagem até 4º nível, derivado do mapa de paisagem que eu mostrei anteriormente. Então, esse é um mapa de diversidade. Então, do ponto de vista da diversidade da paisagem, né, sobretudo aqui, essa faixa que pega o Alto Paranapanema, Tibagi, Norte Pioneiro, um pedacinho aqui do Piraponema, a gente tem muito alta fragilidade, muito alta diversidade, desculpa. E essa parte mais do Pontal, né, do médio curso do Paranapanema, com uma baixa diversidade. Esse é o de singularidade. Então, a gente tem paisagens raras, né, paisagens únicas, aí, bastante fragmentadas na área de estudo. A gente tem um pouco aqui de paisagem dominante ou quase dominante também nessa área aqui do médio curso, aqui um pouquinho ao sul. Esse é o de naturalidade, que traz um aspecto importante, né, desse ponto de vista da necessidade de preservar, conservar e proteger esse território. Então a gente tem aí um cenário de paisagens modificadas, um cenário pouco natural nessa bacia, né, de vegetação natural, alguns pequenos fragmentos, de vegetação natural protegida ainda menor, né, então nem aqueles fragmentos que a gente tem, que ainda
resistem na área no Paranapanema, são protegidos. Então, é um mapa que nos traz, né, um único mapa que já nos traz a necessidade de várias medidas e ações para melhorar, né, a médio e longo prazo esse cenário. Esse é o de fragilidade ambiental, então um predomínio aí de uma fragilidade média, né, aqui mais ao sul da unidade do Alto Paranapanema, uma fragilidade alta, fragilidade ambiental alta. Esse é um indicador de criticidade da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, que também assusta pelo grande território classificado como alta criticidade. Aqui uma mancha vermelha, né, cortando o Alto Paranapanema, o Norte Pioneiro e parte aqui do Tibagi. E a partir desses indicadores, né, utilizados, formulou-se na pesquisa o Índice de Paisagem para a Gestão de Bacia Hidrográfica, que é o valor modal entre esses cinco indicadores, que foram apresentados anteriormente. Então, a partir do diagnóstico da paisagem, a gente pegou aquele índice que foi aplicado e a gente conseguiu indicar áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos por Paranapanema. Olhando, né, selecionando dentro daquele índice aqueles valores modais que ficaram em 5 e 4. E o que isso quer dizer? Que são exatamente aquelas paisagens, né, foram selecionadas exatamente aquelas unidades da paisagem, tá? Em piores condições. Então, com muito baixa diversidade, paisagens dominantes, paisagens modificadas, né, que são aquelas muito alteradas em relação ao estado natural da paisagem, paisagens de alta fragilidade ambiental e paisagens com muito alta criticidade, né, em relação à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos. Então, esse foi o mapa do índice, né, da classificação da paisagem para a gestão de bacias hidrográficas. Então, a gente percebe esse cenário preocupante da gestão, né, da unidade de gestão, né, da unidade do Paranapanema. A gente tem, né, uma prioridade aí em diversos territórios alta, esse médio curso aqui bastante preocupante, de muito alta, né? E essa parte mais ao sul, né, com uma prioridade baixa, alguns fragmentos que espalhados pela bacia de muito baixa prioridade, né, dessa paisagem para a gestão dos recursos hídricos. Aqui foram construídos também mapas que mostram um pouco desse cenário, né, dessas paisagens, essa classificação de paisagem para a gestão das bacias hidrográficas. Então, são áreas, veja, sem, né, área de preservação permanente, com vegetação, não tem. Áreas com processos erosivos grandes, né? Aqui, de novo, uma parte de um córrego que mostra a pouca predominância, né, de mata ciliar. Aqui também, né, sem vegetação, só um pequeno fragmento. Esse do Médio Paranapanema, né, também aí mostrando áreas agrícolas, né, fazendo divisa com esses rios. Áreas, né, onde eu tenho aqui muito baixa prioridade, são as áreas onde eu tenho a vegetação. Então, isso é muito importante para esse processo de recuperação, de conservação e proteção dessas áreas. Aqui no alto, né, Paranapanema, a gente vê uma área aqui do Paranapanema, né, com um entorno de um condomínio, né, com lotes aí de alto padrão. E a gente percebe aqui uma prainha, né,
Então, a ausência também da mata, né, nessas áreas. Áreas agrícolas com processos erosivos, as áreas com menor prioridade, sempre aquelas áreas em que a gente tem os fragmentos de vegetação presentes. Esse aqui é o Piraponema, também um cenário bastante parecido, né? Processos erosivos aí, ó, processos de assoreamento no curso d'água, grandes áreas agrícolas, e pouca vegetação, né? Esse é o contraponto. Aqui o Tibagi é das unidades, né? Aquela que talvez tenha a maior quantidade de áreas de muito baixa prioridade para gestão, mas também a gente tem aqui, né, sobretudo no baixo curso, uma área aqui com bastante prioridade, ó. Então a gente observa uma área agrícola que chega, né, no rio, ó, onde a gente não tem proteção de mata ciliar. O Norte Pioneiro, né, aqui, ó, áreas, ó, do Paranapanema sem proteção, né, sem vegetação, áreas urbanas, né, que se a gente não tiver em equilíbrio entre esses sistemas, possivelmente a gente vai ter áreas que vão ter essa prioridade muito alta, né, para gestão. E aí essa foi a seleção, né, de áreas, então, de áreas críticas, utilizando essa metodologia, né, da análise da paisagem, da geoecologia da paisagem, da cartografia da paisagem, aplicado ao planejamento ambiental da bacia hidrográfica. Então, a gente selecionou para identificar essas áreas exatamente aqueles valores modais de 5 a 4, que são as paisagens em piores condições. Então, a gente tem aqui, né, no médio curso, áreas preocupantes, bastante preocupantes, fragmentos espalhados aqui na bacia, né, o pontal do Paranapanema, por exemplo, quase que toda uma área de alta prioridade. E aí aqui em Achuras são as áreas que o plano de recurso hídrico do Paranapanema identificou. Então a gente percebe, e o plano ele identificou essas áreas a partir, sobretudo, olhando, né, apenas a criticidade em relação à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos. E aí a proposta da pesquisa foi exatamente isso, extrapolar isso a partir de uma abordagem que fosse mais ampla, que fosse mais integradora. Então não olhou, lembra lá que os indicadores, apenas um deles era o de criticidade, em relação à qualidade e quantidade da água. O restante era formado por outros indicadores, né, que ajudavam a gente a olhar as paisagens dessa bacia. E aí aqui então as áreas de coincidência, né, entre as duas propostas. Então, embora a gente tenha um recobrimento aí da bacia, quando a gente olha aquilo que é identificado, né, por exemplo, se a gente pega aqui o Tibagi, né, identificado pela metodologia, a gente percebe que ela não se cobre, né, quando a gente olha só as áreas que intersectaram, né, entre a proposta do plano do Paranapanema e a proposta identificada nessa bacia. Então acaba que a gente não consegue recobrir só com a proposta do plano essas outras áreas, né? Então, por isso também observar e esse mapa ser um instrumento ou de priorização dessas áreas dentro do próprio planejamento dentro do Comitê de Bacia do Paranapanema, ou áreas que vão ter ali mais atenção, né, que precisam ser observadas de fato. Aí é um instrumento que vai ser utilizado também nessa política pública, nessa gestão, né, dentro dos comitês, a partir das suas câmaras técnicas, né. Então, a utilização, né, em termos de consideração, a gente entende que a utilização dessas áreas propostas por gestores, né, podem ser utilizadas por gestores públicos na gestão dos recursos hídricos do Comitê do Paranapanema, que os estudos de paisagem, geoecologia da paisagem se mostraram muito consistentes e apropriados para identificar essas áreas, né, que a legislação coloca lá como
obrigatórias de serem identificadas nos planos, e que o próprio diagnóstico da paisagem foi uma metodologia, né, bastante importante para chegar na identificação dessas áreas, que é importante, né, agora pensando numa perspectiva futura, a integração, né, a vinculação dessas áreas sujeitas à restrição de uso com as políticas territoriais dos municípios, né? Então precisa de um diálogo dos municípios, precisa integrar essas propostas com os planos diretores municipais, por exemplo, né, que são os municípios que têm a sua autonomia, né, em relação ao uso do solo. Então o comitê, por exemplo, precisa fazer um trabalho muito importante com os municípios e dialogar com esses planos municipais, e que o mapa de paisagem, né, como um instrumento, né, como um meio, foi muito importante para a geração, né, desses outros resultados a partir da aplicação do diagnóstico da paisagem, que são algumas referências utilizadas durante a apresentação. Obrigada, bom evento a todos.